Glória a Deus. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor reine sobre cada um de nós, amém? Estamos gratos a Deus por estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor, juntamente com esta igreja tão preciosa, tão amada, essa igreja que é a noiva do Cordeiro, aquela que foi separada, escolhida, e tem um lugar reservado na eternidade junto ao Pai. Jesus disse que Ele iria, prepararia um lugar e Ele viria para nos buscar. Quantos estão ansiosos por esse momento? Digam amém. Glória a Deus. Queridos, há dias atrás o pastor estava ministrando a palavra aqui e ele fez uma afirmação e ao mesmo momento ele me deu uma missão. Ele disse: tem muitos crentes que não conhecem a Jesus. E aí ele disse: pastor Pedro, eu vou te fazer uma mensagem encomendada. Lembra, pastor? Encomendou uma mensagem para eu falar sobre Jesus. E eu me alegrei porque, irmãos, todas as mensagens que eu prego, Jesus sempre está no meio. E se não for assim, irmãos, não há mensagem. Eu estava ministrando, ensinando na escola bíblica, que aliás eu sinto a falta de muitos aqui na escola bíblica. E pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você sabe o que é o Evangelho? Responda para o irmão: o que é Evangelho, irmão? Responda aí. Se você estava na escola bíblica, você vai saber responder. Se você não estava, querido, eu sinto muito, mas dificilmente você saberá. E essa falta de conhecimento, uma vez que o profeta Oséias nos disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, E ele diz mais: porque você rejeitou o conhecimento do Senhor, eu também te rejeitarei, a ti e aos teus filhos. Então, querido, busque conhecer o Senhor. Então, você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho, Fran, eu sei. O Evangelho, Agora, o Evangelho tem uma mensagem, irmãos. O Evangelho é algo, nós conhecemos como as boas novas. Mas o que são essas boas novas? Se traduz na vida e na obra de Cristo. Isso é o Evangelho. Sem Cristo não há Evangelho. O indiano se converteu, e ele era um filósofo, e eu esqueci o nome dele agora, mas ele se converteu, entregou a vida a Cristo, e ele foi numa universidade, acredito que nos Estados Unidos, dar uma palestra, e ele palestrou muito acerca das coisas do Senhor. E no final, assim, alguém levantou a mão, um outro filósofo, e falou: o que você achou no cristianismo que você já não viu no hinduísmo, no budismo, em tantas outras? Porque qual é a novidade? Ele disse: a novidade é Cristo. Ele disse: não, mas eu tô perguntando o que você viu lá de extraordinário. Ele falou: eu vi Cristo. Eu vi Cristo. Eu vi Jesus ali. Então, queridos, o Evangelho, ele é a vida e a obra de Jesus. Agora, qual é a mensagem que o Evangelho transmite, amado? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é a mensagem do Evangelho? Responda para ele, querido. Qual é a mensagem do Evangelho? Em que se resume a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho se resume na morte e na ressurreição de Cristo. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, em vão nós servimos a Deus. Nós nem deveríamos estar aqui. Então é o Cristo morto, mas é o Cristo ressuscitado. Se tem um assunto que eu amo falar, é sobre Jesus, irmão. Então, pastor, obrigado por essa missão, E essa missão me alegra demais, porque eu vou aqui tentar transmitir a você nesta noite algo que Deus colocou no meu coração. E desde aquele dia eu agarrei a missão e fiquei pensando sobre isso, E eu por muitos dias vim buscando a respeito, porque eu não quero aqui simplesmente falar de um Jesus histórico, Não quero simplesmente falar de um Jesus que que o mundo lá talvez imagine que seja,
não é? Um Jesus que para muitas religiões foi um grande homem, mas não era Deus, era parte de Deus. Muitas religiões consideram Jesus como um grande profeta, mas não como Deus, não é? Mas nós sabemos que Ele é, que Ele era e Ele sempre será. Nunca houve nem haverá nada nem maior do que Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele estava no princípio de tudo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diz João no seu Evangelho, capítulo de número 1, versículo 1. Mas, para dar base à nossa meditação nessa noite, abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. E agora eu vou precisar do meu auxiliar aqui. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, queridos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha pergunta para você: quem é Jesus para você? Você não precisa responder para ninguém, mas eu quero que você pense sobre isso. Quem é Jesus para você? Essa pergunta, queridos, quem é Jesus? Ela já gerou muitas polêmicas, muitas discussões filosóficas, teológicas. Muitos homens já se assentaram, discutiram, conversaram a respeito desse assunto, quem é Jesus? Muitos escreveram acerca desse assunto, quem é Jesus? Mas tudo isso, qual é a importância disso para você? Se você não tiver uma convicção de quem é Jesus na tua vida, você precisa buscar conhecer mais ao Senhor, mais de perto. Você precisa buscar uma intimidade a ponto de você conhecer o Senhor, a ponto de você conhecê-lo tanto quanto você conhece o teu pai, a sua mãe, o seu filho. E por mais, isso eu já vou adiantar para você, que você busque conhecer o Senhor, Ele se revelará a você, mas nunca na sua totalidade. Porque o apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ali no finalzinho, ele diz assim: porque nós cremos, e nós em parte profetizamos, mas haverá um dia que nós o veremos face a face, então nós o conheceremos, aleluia, como dele somos conhecidos. Eu não sei o quanto você conhece de Jesus, mas eu sei que Jesus conhece tudo ao teu respeito. Ele sabe tudo sobre a tua situação, Ele sabe tudo sobre os teus pensamentos, Ele sabe das tuas guerras, Ele sabe das tuas ansiedades, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe das tuas guerras interiores, Ele sabe dos teus medos, Ele sabe das tuas limitações, Ele sabe tudo ao teu respeito, porque antes que a palavra chegue à tua boca, diz o salmo, esqueci o salmo agora, mas o salmo que diz que antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já conhece, glória a Deus. De vez em quando dá uma falhada aqui, irmão, não leva mal não. Aleluia. Salmo 139. Antes que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe todas elas. Por quê? Porque Ele te conhece desde o ventre. Quando você estava ali, ainda informe, a Bíblia diz, Ele já tinha todos os teus dias contados no seu livro. Meu Deus, quem é esse Jesus, amados? Quem é esse Jesus?
Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Jesus é o descendente da mulher, aquele que Deus prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. Nós olhamos para Gênesis capítulo de número 12, nós vemos Jesus como o Cordeiro Pascal, o sacrifício perfeito para libertar toda uma nação, e esse sangue está aqui nesta noite, para libertar a minha e a tua vida. Diga glória a Deus. Mas Ele é também o libertador prometido pelo profeta Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz assim: porque o menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é, ou será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está aqui nesta noite. Que dizem os homens que eu sou? Jesus faz essa pergunta aos discípulos, não que ele não soubesse, mas ele traz os discípulos para uma reflexão mais profunda. E os discípulos dizem: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou João Batista, outros dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Por que as pessoas viam isso em Jesus? Porque Jesus tinha as características desses personagens. Como João Batista, Jesus falava com palavras muitas vezes duras, difíceis de engolir, mas eram palavras que penetravam na alma do ser humano a ponto dele se converter. Como Elias, Jesus operava maravilhas, coisas extraordinárias, que as pessoas ficavam admiradas e diziam: nunca vimos tal coisa. Como Jeremias, Jesus tinha uma palavra profunda, tão profunda, mas era uma palavra que ao mesmo tempo que confortava, confrontava todo o sistema farisaico da sua época e desmontava todo o sistema, tanto político quanto religioso da sua época. E como um dos profetas, a Bíblia não diz aqui profeta, mas qualquer um dos profetas, Jesus sempre tinha uma palavra profética, uma palavra de direção, uma palavra que haveria de acontecer, e as pessoas confiavam naquela palavra. Mas e vós? Aqui eu penso que seja, Jesus começou a rodear os discípulos para chegar exatamente nesse ponto. E vocês? Quem sou eu para vocês? Agora me ajude a pregar e olhe para o irmão e diga: quem é Jesus para você, meu querido? Não, mas faça uma pergunta bem séria, irmão, bem séria, porque esse assunto é muito sério. Olhe, como diz o pastor, na bolota do olho dele e diga: quem é Jesus para você? Porque dependendo do conceito que você tem de Jesus a respeito dele sobre a tua vida, você não o leva a sério o suficiente. Dependendo do conceito que você tem de Jesus na tua vida, você não o valoriza o suficiente. Dependendo do conceito que você tem de Jesus na sua vida, você não obedece como ele gostaria de ser obedecido. Quem é Jesus para você? Para os outros, Jesus era talvez João Batista, talvez Elias, talvez Jeremias, talvez um dos profetas. Por quê? Porque eles não andavam com Jesus. Agora Jesus se volta para os discípulos e diz: e para vocês, que todos os dias eu estou com vocês, quem eu sou para vocês? Que eu como na mesa com vocês, que muitas das vezes nas viagens, nas excursões evangelísticas que nós fazemos, nós dormimos todos juntos na mesma barraca.
Quem sou eu para vocês que eu escuto o ronco de vocês de noite? Quem sou eu para vocês que vocês conhecem a minha vida de perto? Porque nós temos comunhão. Quem é Jesus para você? Talvez, se eu tivesse te feito essa pergunta lá fora no pátio, se eu tivesse chegado mais cedo, né? Me perdoe, é que eu trabalho no domingo, então às vezes não dá, irmão, a gente vem na correria. Mas se eu tivesse, vamos colocar que eu tivesse encontrado você ali no pátio e perguntado: ô querido, me explica aqui, quem é Jesus para você? Talvez você não tivesse uma resposta para me dar. Agora, se eu perguntar para você, quem é o teu filho para você? Você sabe me dizer. Quem é a tua esposa para você? Você sabe me dizer. Quem é o teu esposo para você? Você sabe me dizer. Por quê? Porque com eles você tem comunhão e intimidade. E talvez você não saiba responder exatamente quem é Jesus para você, porque talvez você não esteja tão próximo dele como ele está próximo de você. Porque se você realmente conhecer Jesus, você vai se importar mais com a opinião dele acerca das coisas que você faz. Se você conhecer um pouquinho mais de Jesus, você vai importar mais com o que ele pensa acerca dos negócios que você faz, das decisões que você toma. Sabe, queridos, eu venho de um tempo da igreja em que tudo que se fazia um crente na sua vida, primeiro, ele perguntava para Deus. Tudo, irmão, ele não fazia nada, sem primeiro ouvir Deus, escutar Deus, dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E nós estamos vendo uma geração de que parece que Jesus, sabe, quando Pilatos trouxe Jesus diante daquela plateia, estava Jesus e Barrabás. E ele chama o povo e diz assim: quem vocês querem que eu liberte? Porque era costume. E eles gritaram: liberta Barrabás e crucifica Jesus. Liberta Barrabás e crucifica Jesus. E Pilatos, a Bíblia diz que ele viu que o povo estava sendo incitado pelos fariseus, porque eles tinham inveja de Jesus. Então ele faz uma pergunta: e o que é que eu faço então de Jesus chamado Cristo? O que é que eu faço dele? O povo gritou: crucifica, crucifica, crucifica. E essa pergunta de Pilatos continua hoje aqui no nosso meio: o que é que nós temos feito de Jesus chamado Cristo? Qual é o lugar que Jesus chamado Cristo ocupa na tua vida, na tua casa, na tua família? Qual é o lugar que Jesus ocupa no teu trabalho? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado? Muitas vezes diz Jesus: não olhe agora, fica de lado, dá uma afastadinha aqui, chega um pouquinho para lá, Jesus. Um dia uma mulher entrou na casa de, acho que era Simão o nome do camarada, e Jesus estava jantando lá, e ela vai aos pés de Jesus. Acho que eu falei isso aqui a última vez que eu preguei, ou foi numa escola bíblica, não me lembro, não é? Mas ali aquela mulher vem aos pés de Jesus e chora, e joga um perfume, enxuga com os cabelos, e aquele homem olha e diz assim: se esse aí fosse profeta, ele saberia que essa mulher aí não vale nada. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, ele olha e diz: Simão, desde que eu entrei na tua casa, você não ungiu a minha cabeça,
essa aqui, desde o momento que eu entrei aqui, ela não cessa de chorar e de lançar esse perfume nos meus pés. Eu entrei na tua casa e você não beijou a minha face. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Sabe, Simão, haviam 2 homens e eles deviam. Um devia 500.000, o outro devia R$10. E os 2 foram perdoados da sua dívida. Simão, me responda, qual dos 2 ficou mais feliz? Claro que o que devia R$500.000, Senhor. Simão, você disse bem, porque quem é mais perdoado, ama mais. Existe crente, irmão, que ele acha que ele está fazendo um favor para Jesus. Eu ouvi a Kel falar aqui, várias vezes uma palavra aqui. Ela falou de voluntários na casa do Senhor. Voluntários, precisamos de voluntários, precisamos de voluntários. Deixa eu dizer para você, não existe voluntário na casa do Senhor, querido. Não existe voluntário. Você não é voluntário aqui, coisíssima nenhuma. Mas pastor Pedro, eu venho aqui servir, eu venho limpar. Sim, vem mesmo, e tem mais aqui vir. Sabe por quê? Porque nós somos devedores de Jesus. Ele entregou tudo para nós. Nós devemos a Ele. O salmista disse que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo. No Salmo 116, verso 12. Ainda que você você durma aqui servindo, ainda assim você não vai conseguir saldar a dívida que nós temos com o Senhor. Nós somos devedores, e quem deve, paga. Então venha fazer, e não pense que está fazendo um favor para Jesus, não. Ele já fez tudo por você. Na igreja não existe voluntário. E a segunda coisa, irmão, tudo que você fizer aqui, você vai receber. Nessa terra você vai ser abençoado, e no céu você vai ser coroado abençoado. Há uma coroa de glória, um galardão para você. Então, Deus não fica devendo nada para ninguém. Você não é voluntário, você é trabalhador da vinha do Senhor. Para com esse negócio. Você está aqui é para trabalhar, e mesmo, e muito, para que quando você chegar lá, você possa ouvir aquela palavra: vinde bendito do meu Pai, possua agora a herança que o Senhor te deu desde a fundação do mundo. Há um galardão reservado para você, meu querido. Agora, se você quiser ser reconhecido, se você quiser ser aplaudido, se você quiser ser elogiado, se você quiser ser panfletado, se você quiser ser glorificado, tire uma foto, faça um registro, para você poder olhar e dizer: está aqui o meu pagamento, porque lá você não tem nada. Segunda palavra. Ai, ai, ai. Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Os discípulos andavam com Jesus, mas se você vai lá, Marcos capítulo 4, versículo 41. A Bíblia vai dizer que havia uma tempestade tremenda, e Jesus dorme na polpa do barco, e de repente os discípulos desesperam e acordam ele, e ele se levanta, dá uma olhada e diz: ô mar, poxa mar, fica quieto, cara, estava até dormindo aqui. Vento, pare, abandone, aquieta-te. E de repente tudo se fez calmaria. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: quem é esse? Andavam com Jesus, mas não conheciam Ele. Não basta andar com Ele, tem que ter intimidade com Ele. Você não vai conhecer Jesus, querido, só de vir nos cultos. Você não vai conhecer Jesus só de vir na igreja ou ir na célula. Você tem que
que buscar ter experiência com Ele. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 10. A Bíblia diz: Ele conhece todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, e Ele nos revelou. O Espírito Santo, Ele revela quem é Jesus para você. Pedro, naquele momento, cheio do Espírito Santo, olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Uma revelação fresquinha do céu para a vida de Pedro, irmão. Você vai conhecer Jesus, porque o Senhor, Ele deseja se revelar a você. Ele deseja, Ele quer, Ele anseia que você o conheça. Porque se você não conhece Jesus, querido, você precisa aceitá-lo. Se você não conhece Jesus, você não é um cristão. Quem não conhece a Jesus, amado, pode ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que não trai a esposa, não trai o esposo, que compra e paga, é uma pessoa íntegra, honesta, que faz caridade, que é generosa, que é amorosa, que todo mundo gosta. Pode ser quem for, mas precisa aceitar Jesus. Cornélio é o exemplo de pessoa acima da média. Cornélio, em Atos capítulo 10, você vai ver a história dele. É a história mais longa de um personagem que tem no Novo Testamento. É a história de Cornélio, um homem extraordinário, que o próprio Deus deu testemunho dele, através da vida de Lucas, escrevendo a respeito dele. E um anjo aparece a Cornélio e diz: Cornélio, todas as tuas esmolas o Senhor tem visto. Cornélio, todas as tuas orações o Senhor tem ouvido, mas ainda te falta uma coisa. Mande alguém buscar Pedro, e o que ele te disser, é isso que você deve fazer. Então Pedro é trazido na casa de Cornélio, e a Bíblia diz que Pedro fala a respeito desse Jesus que eu estou te falando nesta noite. Oh, queridos, e quando Cornélio ele está ouvindo a palavra, ele fez uma célula, encheu a casa de gente para ouvir o apóstolo Pedro pregar a palavra, e Pedro começa falando de Jesus, e vai aquecendo aquele povo. O coração deles começa a esquentar, o coração deles começa a inflamar, e lá no versículo 44, eles ouvindo acerca de Jesus, a Bíblia diz: caiu o Espírito Santo sobre eles, e todos começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. E os apóstolos e os crentes que lá estavam admiraram, porque Deus não faz acepção de pessoa. Aquele que busca o Senhor, esse vai encontrar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz Isaías 55 verso 6. Busca o Senhor, queira conhecer o Senhor, queira ter intimidade com Ele, e você saberá quem é Jesus. Oh, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, olhando para a palavra do Senhor, você vai identificar Jesus do Gênesis ao Apocalipse. Você encontra Jesus em todas as páginas sagradas. Mas como nós não temos tempo para falar tanto sobre isso, eu quero trazer só algumas pequenas características de Jesus, como os evangelistas definiram Jesus.
Mateus é o único que faz a genealogia de Jesus. Mateus foi levantado para escrever aos cristãos judeus, especificamente. Por isso ele fala de coisas que os judeus entendem. E ele fala a genealogia de Cristo. E na genealogia de Cristo há um personagem que a Bíblia diz que ele teria um reino, e o seu reinado seria eterno. Alguém se assentaria no trono dele, e esse reinado seria eterno. Então Mateus apresenta Jesus como o Rei dos Reis, porque em Mateus ele é chamado filho de Davi, o grande rei de Israel. Então Mateus apresenta Jesus como rei, mas Marcos apresenta Jesus de uma outra forma muito contrária, totalmente. Enquanto um apresenta Jesus no trono como rei, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, como aquele que se entregou, como aquele que veio para servir e não ser servido, como aquele que veio para se importar com os desvalidos, aquele que veio para entregar a sua vida. Marcos faz tem uma correlação com a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, quando diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, e achado na forma de homem, ele se fez servo, e como servo, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele se entregou, irmãos, ele não resistiu, ele veio. Acho interessante, Filipenses capítulo 2, do versículo 5, 6 em diante, até o 11, é uma descida, é uma escada, chamada escada da humildade. Ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, até a morte, até morrer, irmãos. Ele não retrocedeu. Mas Lucas escreve aos gentios, ao povo em geral, e é o único evangelista que exprime, acho bonita essa palavra exprime, porque ela traz uma expressão de algo muito profundo. É o único evangelista que exprime a paixão de Cristo no ápice da sua entrega, no Getsemane. Lucas capítulo 22, versículo 44, se não me falha a memória, Jesus está ali no Getsemane, agonizando, a ponto do seu suor se tornarem grandes gotas de sangue, a Bíblia diz. Isso se dá, é um fenômeno que se dá quando a pessoa está numa angústia muito profunda, algo assim, que é tão lacinante, que transcende a existência do próprio ser humano, algo incontrolável, e ele soa gotas de sangue. E como Lucas foi levantado para escrever aos gentios, isso nos fala que Jesus não morreu só pelos judeus. João capítulo de número 1, versículo de número 11, 12, diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus morreu por todos, queridos. Lucas demonstra isso, que Jesus morreu por todos. Aleluia. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, querido? Há alguns tipos de Jesus que estão sendo apresentados hoje nas igrejas por aí, e muitos crentes passam a conhecer Jesus daquela forma,
E eu conversava, não sei se foi com o pastor, que eu falei que hoje tem gente que criou o Jesus Papai Noel, que é o Jesus que dá tudo que você quer, é só pedir. É o Jesus Papai Noel, irmão. É o Jesus curandeiro. Se você trouxer um galho de arruda para a igreja, nós vamos jogar um sal grosso e um azeite em cima ali, e você vai levar para a tua casa, e a macumba gospel vai acontecer. A boa cumba. A boa cumba. Quem é Jesus para você, amado? Eu nunca me esqueço, amados, que dentre tantas experiências, porque existem algumas formas de você conhecer Jesus. E quando você entra na igreja, vou ser bem rápido que o tempo realmente... A primeira forma de você conhecer Jesus é quando você ouve alguém testemunhar acerca dele. Você diz, uau, Jesus na vida do camarada aí foi tremendo. Então você conhece Jesus como aquele povo que achava que ele era João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Quem é Jesus? Mas você vai convivendo na igreja, você aceitou a Cristo, você vai convivendo na igreja, vai trabalhando, e vai indo, e tal, e você começa a ir para a escola bíblica, que eu espero que você tome isso, né, como um hábito, e você então começa a mergulhar nas Escrituras, porque a Bíblia diz lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7, que 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, o Espírito e a Palavra. Jesus é a Palavra, o Pai, o Espírito e a Palavra. Quando você rejeita conhecer isso aqui, você está rejeitando conhecer Jesus. É a segunda forma de você conhecer Jesus. Primeiro na vida dos outros, porque você converteu agora, então está chegando na igreja. Agora você começa a mergulhar nas Escrituras, você começa a conhecer o Jesus da teologia. Uau, é extraordinário, e te inspira, porque a palavra transforma, a palavra te alimenta, a palavra te conduz, a palavra te dá direção, a palavra te alimenta. Mas chega um momento que você diz, não, peraí, Jesus, isso aqui você já entende do grego, do hebraico, do aramaico. Aí você diz, Senhor, aqui está a Logos, mas eu quero a rema. Eu quero sair do Logos e eu quero a rema do Senhor na minha vida. O Logos é o escrito. Vou te dar essa colher de chá. O Logos é o escrito. A rema é quando a palavra salta daqui e você começa a viver a palavra. Quando Deus fala algo, você experimenta aquilo. Se a palavra está dizendo, então eu vou fazer. E você começa a colher os frutos do que a palavra diz. Tudo, irmãos. Tudo. Porque o Senhor leva a sério cada frase que aqui está escrito. Porque Ele disse lá no Apocalipse, aquele que acrescentar ou tirar, vai se lascar. Tradução minha. Versão São Pedro Ferreira. Só não de Almeida. Nunca me esqueça, amados, de experiência. Eu trabalhava numa casa de recuperação. E aquela casa de recuperação não era bem uma casa de recuperação voluntária, porque a rapaziada que a gente cuidava lá, eles chegavam lá algemados. Eles eram tirados da delegacia do adolescente e iam parar lá para serem ressocializados. Ou eles iam para lá, ou iam para o Educandário São Francisco, que é uma penitenciária de menor. Então ali, amados, não eram só pessoas que tinham problema com vício de droga, não. Ali a gente cuidou de assassinos, estupradores, sequestradores. Eu conheci um menino que o apelido dele era Preguinho. Ele tinha 11 anos e já tinha matado ele. Aos 8 anos ele matou uma pessoa. Você tem ideia do lugar onde eu estava. E ali eu entendi uma palavra profética que eu recebi logo quando eu aceitei a Cristo.
Eu me lembro que alguém se levantou e disse: meu filho, ou meu servo, eis que eu vou te enviar para uma terra estranha que você nunca pisou. Irmão, nunca usei droga, estava lá no meio de um monte de drogado. Nunca matei ninguém, tinha lá gente que tinha matado perto de mim. Então o negócio era terrível, irmãos. Só que foi um tempo de muita glória. Hoje esteve comigo um menino que eu fiz o casamento dele. E ele saiu lá de dentro. Hoje ele esteve ali na loja, veio ali, passou ali para conversar. E é um menino que hoje tem uma família abençoada. E eu fiz o casamento dele. Pra você ter uma ideia. Tem um outro que hoje também é presbítero da igreja, lá no Fernando de Noronha. Ontem eu estava conversando com um amigo que me falou dele. Falei, lembro dele e tal. Foi lá desse lugar. Mas lá nesse lugar, um dia eu estava na casa de uma irmã. E nós estávamos ali, sempre íamos lá para orar. E tinha uma irmã de São José dos Pinhais, irmã Wanda. E nós orando ali, ela olhou para mim e falou: irmão Pedro, eu estou vendo Deus te dar um livramento de arma branca. Eu não sei, ela não sabia realmente. Eu não sei onde é que você trabalha, mas é no teu trabalho. Eu vejo 5 rapazes, cada um com uma faca para te matar. Então Deus está quebrando esse laço hoje. Eu pensei comigo, irmãos, essa irmã está na carne, só pode. Porque eu trabalho lá, rapaziada, eles são tudo assim, mas eles gostam de mim, porque eu sempre fui muito, né? A gente chega e tal, e quando precisava ser duro com eles, eu era duro, quando precisava, então sempre conquistei eles e levava a coisa, né? E sempre orando e tal. E eu duvidei, eu confesso para os irmãos que eu duvidei da palavra da irmã, mas mantive aquilo no coração, não olhei para ela, você está de sacanagem. Não, respeitei, falei, então irmã, ore por mim, mas na verdade eu não estava acreditando mesmo, irmãos. E ela falou aquilo e passou o tempo. Passaram cerca de uns 4 meses. Um belo dia lá nessa casa, eu estava conversando com a rapaziada assim, e um deles, o Jefferson, o nome dele. E esse Jefferson, para você ter ideia, ele morava na Vila Verde, ele era filho de crente, e ele pegou um rapaz pelo pescoço, em cima de uma laje, botou a arma na cabeça e falou: aceite Jesus, porque você vai morrer. O cara aceitou Jesus, ele matou o piá. Você tem ideia de quem era o Jefferson? E ele é filho de crente, então ele sabia que o céu era o lugar, então ele evangelizou e matou, irmãos. Isso é verdade. E o Jefferson conversando comigo, depois que a irmã tinha falado, fazia uns 5, 6 meses, sei lá, não sei quanto tempo que fazia. Ele falou, olhando para mim, ele falou: Pedro, você lembra de um dia, após o almoço, que nós estávamos todos na cama, você chegou e mandou que nós saíssemos dali, porque era proibido deitar à tarde, os meninos eram proibidos, né? Tinha que estudar, fazer alguma coisa, mas não podia ir para os quartos dormir, e eles estavam todos lá no quarto. E eu cheguei e falei: rapaziada, vocês sabem da regra, não quero ninguém no quarto, saiam daqui agora, né? Falei: eu vou falar uma vez só, isso aí, eu grande desse tamanho, eu era brabo. Saí, né? Aí voltei, estavam eles lá deitados. Eu cheguei, peguei uma cama e joguei o camarada. Falei: eu já falei que eu não quero ninguém deitado aqui. Eu vou sair novamente e eu vou voltar aqui. E se vocês estiverem aqui novamente, vocês vão se ver comigo. E eles sabiam que eles se viam comigo mesmo. Eu metia disciplina. Você vai escrever o Salmo 119 10 vezes, você vai ver. E vai ficar sem futebol. Eu tirava um monte de coisa. Então eles sabiam que eu era brabo mesmo. Era brabo e ruim. Saí, irmãos. Quando eu cheguei, eu voltei. Eu cheguei na porta, eu olhei, eles estavam todos na mesma posição, tinham arrumado a cama, um deitado, outro tal. Eu olhei para eles assim, eu virei as costas e saí, falei: Osmar, vai lá, não vou nem falar que você espiar. E fui embora. O Jefferson me falou: Pedro, na terceira vez que você veio, cada um de nós estava com uma faca, e nós estávamos esperando você entrar. Nós ia te furar todo, e nós íamos fugir naquele dia. Eu não sei porquê, mas você chegou na porta e não entrou. Na hora, irmãos, eu lembrei da irmã Wanda. Falei: meu Deus.
Esse é Jesus que caminha conosco, caminha com você. É o Jesus da experiência. É o Jesus que, se você estiver atento, Ele vai se mostrar a você, querido. Busca. Mas tem o Evangelho de João ainda, irmãos. Que no Evangelho de João, eu sempre aconselho, aceitou Jesus, leia o Evangelho de João. Porque João é o chamado discípulo amado, aquele que deitava no peito de Jesus. O evangelista João é quem registra todas as vezes que o próprio Deus falou na boca de Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Sabe, todas as vezes, e quando eu vejo essa palavra eu sou, por muitas vezes no Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta. Todas as vezes que eu vejo, eu me lembro do quê? Moisés, lá na sarça: Senhor, mas todos os deuses egípcios têm nome, qual é o seu nome? Eu vou chegar lá e dizer: olha, povo, Deus me mandou aqui, mas qual é o nome dele? Quando eles me perguntaram, o que eu vou dizer? Deus disse: diga, o eu sou me enviou a vós. O eu sou. E a Bíblia vai dizer que Ele, Jesus, é o próprio Deus. Isaías 43:13, ele reafirma: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém pode impedir. E você vai olhar para João, de tudo que eu falei aqui, tudo é válido, mas olha para o Evangelho de João. Quem é Jesus? No capítulo 1, Ele é o verbo que se fez carne. No capítulo 2, Ele é o Filho do homem. No capítulo 3, Ele é o mestre divino, ensinando Nicodemos. No capítulo 4, Ele é o ganhador de almas no poço de Samaria. No capítulo 5, Ele é um médico por excelência ali no tanque de Betesda. No capítulo 6, Ele é o pão da vida que desceu do céu. No capítulo 7, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. No capítulo 8, Ele é o defensor do fraco, livrando aquela mulher que estava sendo acusada. No capítulo 9, Ele cura o cego e diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, Ele declara: eu sou o bom pastor. No capítulo 11 de João, Ele é o conquistador da vida, dizendo: Lázaro, vem para fora. No capítulo 12, Ele é aclamado como grande rei, quando entra montado no jumentinho. No capítulo 13, Ele é o servo por excelência, que lava os pés dos discípulos. No capítulo 14, Ele é o consolador, dizendo: não se o vosso coração. No capítulo 15, Ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, Ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17 de João, Ele é o grande intercessor, e Ele disse: eu oro por vocês, mas por todos aqueles que ainda hão de crer em mim. Você estava nas orações de Jesus. No capítulo de número 18, Ele é o sofredor modelo, foi acusado, espancado, mas não abriu a boca. No capítulo 19 de João, Ele é o Salvador crucificado. No capítulo 20 de João, aleluia, Ele é aquele que venceu a morte, glória a Deus. E no capítulo 21, Ele é o restaurador do arrependido, quando Ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu conheço o teu coração, eu sei que você está arrependido, então cuida das minhas ovelhas. Fique de pé, querido. Esse é o nosso Jesus. Você conhece Jesus?
Quer conhecer Jesus? Busque experiência. Porque a Bíblia diz que Ele é o Messias prometido que havia de vir. Mas a Bíblia diz que é aquele que veio e se fez carne e habitou entre nós. Mas a Bíblia diz, aleluia, que as últimas palavras do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8 foi: vocês vão receber poder, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que enquanto ele falava essas palavras, ele foi sendo levantado ao céu. Ele foi assunto ao céu. E ele sumiu nas nuvens. E de repente aparecem 2 anjos e fazem promessa para os discípulos, que é uma promessa para a igreja. Ei, o que é que vocês estão olhando atônitos aí para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar, glória a Deus. E se você busca conhecer Jesus, você vai ter intimidade com Ele. Você vai estar tão próximo dEle, que Ele já está sentindo falta da tua presença. Ele quer caminhar com você todos os dias. E eu ouvi um pregador dizer algo que eu tomei aqui como verdade, e eu vou repetir para você: só tem um dia que Jesus não vai estar aqui com você. É o dia que você estiver lá com Ele. Glória a Deus. Essa é boa, né, mano? Eu peguei para mim essa. Muitos anos eu ouvi o camarada falar isso, falei: essa é boa, anotei. Só tem um dia que o Senhor não vai estar aqui conosco. É quando Ele nos levar e você estará com Ele, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, bendita a esperança, irmãos. Feche os teus olhos, amado. Ele foi assunto ao céu ali em Atos 8. E a Bíblia não fala o que aconteceu depois das nuvens, irmãos. Não fala. Bem que podia dizer. Não fala. Mas eu imagino, irmãos, segundo o Salmo de número 24, que havia uma comitiva de anjos aguardando a chegada dele. Parece que eu vejo aquela fila enorme de anjos até o céu, e um cutucava o outro e dizia: Ele está vindo. Ele vai chegar glorioso. Ele está subindo. E Ele glorificado, resplandecente. João, na ilha de Patmos, teve uma visão de como estava Jesus. E eu penso que foi isso que os anjos declararam: Ele está vindo. E Ele tem um nome escrito: Rei dos Reis, na sua coxa, e Senhor dos Senhores. E Ele vai subindo, passando, e os anjos reverenciando. Eu acredito que a banda do céu começou a tocar louvores e salmos gloriosos. E alguém lá na eternidade bradou: levantai as vossas cabeças, ó portais eternos. Levantai as vossas cabeças e deixa entrar o Rei da Glória. E alguém diz: quem é o Rei da Glória? E alguém responde na eternidade: é Ele, o vencedor, aquele que venceu, aquele que reconciliou a minha alma e a tua com Ele, aquele que alcançou o meu e o teu coração quando não valíamos nada, quando nós não tínhamos nada para oferecer. Deixou a sua glória e se importou comigo e se importou contigo. Se você quiser ter uma resposta, quem é Jesus? Você pode dizer: é aquele que me amou sem eu oferecer nada para Ele. Quem é Jesus? É aquele que morreu pelo meu pecado. Quem é Jesus? É aquele que eu converso com Ele todos os dias e Ele me ouve. Quem é Jesus? É aquele que
quer usar a minha vida para levar outras pessoas até a Ele. Quem é Jesus, querido? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Feche os teus olhos, querido. Adore.